Bom dia a todos. Meu nome é Maria Lúcia Horta de Almeida. Eu sou economista aposentada e me cabe aqui falar um pouquinho sobre a inserção do COEP na instituição onde eu trabalhava à época e algumas ações dentro desse programa, entre as quais o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares, o PRONIC. O COEP ele surge num momento bastante especial e só foi possível, acredito, as ações que desenvolvemos na época pela combinação de um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, havia uma expectativa da sociedade no sentido de que as instituições públicas dessem respostas mais imediatas às necessidades dessa sociedade. Havia essa pressão. Aliada a isso, vieram pessoas. Eu acho que as pessoas são fundamentais nesse tipo de ação. Entre essas pessoas, duas delas emblemáticas, o Betinho, que tomou a frente de uma série de ações nessa linha, e a Dona Ruth Cardoso, né, também uma pessoa bastante respeitada e que tomou a frente, a partir do Comunidade Solidária, de inspirar uma série de ações de ajuda, de auxílio à comunidade, à sociedade como um todo. Além disso, acho que houve a combinação de alguns dirigentes de instituições públicas que se sensibilizaram para o problema, para as questões que então se colocavam, e se dispuseram a apoiar nas suas instituições atividades voltadas para a questão social. Acredito que se não fossem esses dirigentes terem essa sensibilidade e terem se sensibilizado pelas figuras que eu já falei, Dona Ruth e o Betinho e outros, dificilmente a coisa teria caminhado como caminhou. Junto a isso, você teve toda uma combinação de pessoas, técnicos nas instituições que também compraram a ideia. Eu acho que as coisas funcionam muito mais com base nas pessoas do que em qualquer outra coisa. E você teve esse conjunto de pessoas, né, que compraram a ideia e se dedicaram para que elas acontecessem, né, que as coisas acontecessem. Contou-se também, evidentemente, com o André Spitz, que eu acho que na sua capacidade enorme de articulação de entidades e pessoas tão distintas, conseguiu congregar e fazer com que todos trabalhassem no mesmo sentido. Bom, eu trabalhava na época na Financiadora de Estudos e Projetos, uma instituição voltada para o financiamento de ciência, tecnologia e inovação. Na área social, financiávamos já instituições de pesquisa nessa área, como Museu Nacional, IBASE, CBDOC e outros, né? Essa parte, digamos assim, mais voltada para a sociedade carente, sociedade, né, ações sociais mais aplicadas, havia algumas ações, mas não eram tão expressivas. E ganharam mais expressão exatamente nessa época, né? Com essa combinação de pessoas, de interesses comuns, começou-se a desenvolver-se uma série de programas, como o Programa de Educação para a Competitividade, o ProEdu, através do qual se pretendia qualificar a mão de obra dos trabalhadores, Programa de Habitação, onde se pretendia melhorar, desenvolver metodologias de habitação voltadas para a habitação popular. Em suma, a questão da inovação, da ciência e da tecnologia voltou-se nessa área, nessa questão, para desenvolver novos métodos, novas formas de que o conhecimento gerado nas universidades pudesse se transferir para a sociedade de uma forma mais rápida,
mais imediata, né? Buscou-se, então, metodologias para que isso acontecesse, né? Como que você associa universidades e instituições voltadas para a sociedade como um todo, como ONGs e similares, né? Começou-se, então, a imaginar programas. Entre esses programas surgiu a ideia do Proninc, que começou como uma cooperativa na COP, né? A COP, como instituição de pesquisa, se dispôs a abrigar uma experiência inovadora. Nesse sentido, a FINEP se interessou pelo assunto, né? Porque era uma inovação organizacional, gerencial, em vários sentidos, né? Inovação em vários sentidos. Será que funcionaria? Essa era a grande dúvida que nos ocorria na época, mas apostamos nela, né? Algumas instituições se associaram, a COP se dispôs a sediar a primeira incubadora de cooperativas populares, né? O cooperativismo contava com algumas pessoas que já entendiam bastante do assunto para poder auxiliar na formação de cooperativas de comunidades carentes. E aí nós contamos com o Banco do Brasil, com Comunidade Solidária, o Banco do Brasil através da Fundação Banco do Brasil, a própria COP e o COEP, né, na sua função, sua atividade de articulação, né? E começou-se então esse experimento inovador, né? Criar uma incubadora, não mais de empresas, como já se fazia, mas uma incubadora de cooperativas populares voltadas para as comunidades carentes, de vários tipos, né? Costureiras, catadores, em suma, aqueles que se interessassem, que teriam orientações gerenciais, técnicas mesmo nas suas atividades, onde coubesse, né? De uma forma voluntária, de uma forma participativa. E a coisa funcionou, né? A coisa funcionou, a coisa deu certo. As pessoas começaram a ter mais renda, que era o que se buscava, gerar trabalho e renda, né? Todas essas ações se inseriam na busca de geração de trabalho e renda, que tinha consciência de que eram necessárias, né? Como são hoje mais do que nunca, mas naquela época não tínhamos pandemia nem nada parecido, mas se sentia essa necessidade de qualificar a mão de obra, de melhorar os processos de trabalho, de melhorar os processos organizacionais. Bom, a inovação funcionou na COP, na incubadora da COP, e veio então a questão, será que isso funciona em outros lugares? Será que foi uma característica específica do Rio de Janeiro, da COP, né, da UFRJ? Ou será que deveríamos tentar ver se isso funciona também em outras localidades? E a FINEP continuou financiando dentro da linha de inovação, né? É uma inovação, são atividades inovadoras, que cabe ainda, porque ela ainda existe, eu não estou mais lá, mas ainda existe, financiar, né? Desenvolvimento da ciência, do conhecimento, e estava se desenvolvendo conhecimento, da tecnologia, tinha várias tecnologias envolvidas, e da inovação, porque era um processo inovador, um processo social inovador, né? Partiu-se, então, para verificar se o experimento funcionaria em outras localidades. E funcionou. Claro que tivemos acertos, erros, que fomos aos poucos, na medida que se percebia, que se podia atuar sobre, de forma a corrigir o que estava equivocado. A gente foi avançando e financiamos, então, um conjunto pequeno de 5 ou 6 incubadoras em diferentes universidades, e pudemos acompanhar com muita satisfação a coisa se propagar
e se disseminar e ter resultados e gerar emprego, gerar trabalho, não emprego, né? Mas gerar trabalho e gerar renda para várias comunidades carentes. Foi extremamente gratificante. A FINEP cumpriu seu papel, né, de desenvolver, contribuir para o desenvolvimento de inovações, nesse caso inovação gerencial, inovação organizacional, né, e promovendo a aproximação entre a universidade e a sociedade. Ela já fazia em pequena escala, acredito que hoje esteja fazendo bem mais do que naquela época, a ligação entre as universidades, o conhecimento gerado nas universidades, transferindo esse conhecimento para a sociedade, para as empresas, para organizações governamentais, etc. E, no caso, era um outro tipo de transferência de conhecimento, era colocar o conhecimento da universidade em benefício de comunidades carentes, de pessoas menos assistidas, né, menos qualificadas para ingressar no mercado de trabalho formal. E com isso conseguiu-se avançar bastante. Eu sei que o vídeo não deve ser muito longo, eu gostaria de apenas contar uma história que ilustra um pouco essa nossa ação, que foi extremamente gratificante sob vários pontos de vista, sob o ponto de vista das pessoas que pudemos contactar, né, que pudemos manter contato esse tempo todo, como já falei do André, Betinho, Dona Ruth, o Lécio, do Banco do Brasil, acho que tem que ser citado, o Paulo Bujo, da Fiocruz, e me perdoem, já se vão muitos anos, eu não sei se eu sou capaz de me lembrar de todo mundo. Me lembro da Sônia Eckert, que coordenava a incubadora de Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Me lembro do Osmar, da incubadora do Ceará, que foram parceiros importantes nesse processo. O Pinguelli, na COP, né, que muito nos apoiou nas nossas ações também. Em suma, foi uma experiência bastante interessante, acredito que tenha contribuído muito. O depoimento de uma das pessoas integrantes de uma das cooperativas, da cooperativa de Juiz de Fora, é bastante ilustrativo. Eu fui fazer uma visita de acompanhamento, que nós, como técnicos da FINEP, tínhamos que fazer para ver se os recursos estavam sendo bem aplicados, né? E numa visita à incubadora de Juiz de Fora, uma das senhoras que fazia parte lá da incubadora, estava de uma das cooperativas que a incubadora abrangia, né? Ela me procurou, veio conversar e disse que queria me agradecer muito e que eu não tinha ideia do bem que eu estava fazendo para ela pessoalmente e para toda a comunidade na qual ela estava inserida. Que ela agora tinha identidade, que ela agora estava até aprendendo a ler, estava conseguindo conversar com os filhos, que antes ela tinha vergonha, e agora ela se sentia inserida na sociedade e me pedia que eu, por favor, nunca mais deixasse de fazer o que eu estava fazendo. Foi um depoimento emocionante, infelizmente. Eu parei de fazer o que eu estava fazendo, não por vontade própria, mas porque as coisas mudam nas instituições, a gente muda de atividade. Mas eu me senti muito bem, né? Muito assim, compensada, digamos assim, por todo um esforço de convencimento das pessoas, mesmo internas à FINEP, né? Mesmo externa, que encaravam a questão social como uma coisa assistencialista apenas, sem a coisa do ensinar a pescar, que o Betinho tanto falava, né? Temos que ensinar as pessoas a pescar, não apenas dar o peixe na hora da fome, mas ensinar como é que se pesca, né? Então, acho que demos a nossa contribuição, foi muito importante. Espero ter atendido aí as expectativas. Obrigada, bom dia.